Olá, revista Conexões. Estamos fazendo conexões entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. E estamos numa área espinhosa, mas ao mesmo tempo aquela mais frondosa do Evangelho, que é a área do perdão. Nós vimos semana passada Filemão, Paulo e Onésimo. E hoje nós vamos ver, como eu disse para vocês, a história do profeta Oséias. A história do profeta Oséias é uma das histórias mais curiosas que nós temos nas Escrituras. Mas a gente aprende muita coisa com essa revelação que tem na história do profeta Oséias. O profeta Oséias está na categoria dos profetas menores, ainda que ele tenha escrito 14 capítulos. Você sabe que profetas menores que escreveram menos, profetas maiores que escreveram mais. Então o profeta Oséias entre o maior e o menor, fica ali no meio do caminho. Mas ele é considerado um profeta menor. Quero orar com você. Quero orar pedindo para que Deus me dê sabedoria, porque uma coisa é eu compartilhar o que eu estudei com vocês. E outra coisa muito diferente é o que Deus fala comigo. Porque às vezes Deus fala com o leitor das Escrituras e a gente não sabe como compartilhar isso. Então eu sugiro que você leia as Escrituras, porque eu vou pedir agora, e eu quero que você me ajude a fazer isso, para que Deus me dê sabedoria para escolher as palavras certas e compartilhar com você a mensagem extraordinária que eu recebi de Deus. E você pode receber, basta você parar para ler também. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, nós te imploramos que a tua graça esteja sobre cada um de nós. Eu aqui com a Marília e os participantes desse estudo de conexões. Senhor, nós queremos muito que o Senhor nos fale ao coração, mas a gente sabe que nada do que for dito, nada do que for lido aqui pode funcionar se o Senhor não estiver conosco. Então fica conosco e nos ajuda a superar nossos limites. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bem, deixa eu começar falando com você de uma brincadeira que eu fiz semana passada e eu não tive nem coragem de assistir à escola dominical. Não é só por causa da brincadeira, mas é porque isso está sendo gravado, né? Uma coisa é eu conversar numa classe pequena, a gente conversa e fica por ali. A outra coisa é me expor desse jeito. E eu falei semana passada sobre o Tim Maia. Eu vou me explicar. Por que eu falei sobre o Tim Maia? Porque o profeta Oséias me lembra muito as músicas de sofrência de antigamente, que o Tim Maia era o maior representante dessa sofrência. Se você é tão crente que nem conhece o Tim Maia, então ou você é muito crente ou você é muito novo, porque é impossível você não conhecer o Síndico, né, que era chamado na música popular brasileira. E até hoje existe uma linha de música popular chamada sofrência. Vejam os irmãos, eu comecei a estudar, falei isso e fiquei ouvindo sofrência. Gente, que músicas, que coisa extraordinária. Mas eu não fiquei ouvindo a música para me divertir com a sofrência, não, mas para pensar no sentimento do profeta. 4 coisas eu quero falar antes de entrar no próprio conteúdo do profeta Oséias, que valem para qualquer profecia, para qualquer profeta que fale em nome de Deus. 4 conceitos que eu quero compartilhar com você, e é por isso que eu falei de Oséias, viu? De Oséias como Tim Maia. Não é desmerecendo nem o Tim Maia, nem o Oséias, mas é só fazendo um paralelo entre aquelas coisas do profeta
e do poeta, do profeta e do músico. Por que isso? Porque eu acho interessante, eu vou pedir a Marília para ler Oséias capítulo 1, versículo 1, você vai logo perceber que Deus fala com o profeta. Você achou aí, Marília? Lê aí, por favor. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Eu queria muito que você prestasse atenção nisso. Por que eu sugiro que você preste atenção nisso? É porque às vezes a gente fica com um conceito infantil. Infantil em que sentido? Deus falou com Oséias. Parece que eles sentaram num shopping e foram conversar e Oséias ouviu Deus falando com ele. Não é assim que funciona. A palavra de Deus, ela entra no coração do profeta, porque a gente que fala de Deus está profetizando. A gente vai um dia conversar sobre isso. Mas eu só quero que você entenda isso. Não é que ele ouviu, senão é papagaio, entende? Ele ouviu aqui, ele fala ali. Não, ele ouviu aqui, processa aqui dentro dele. Ouviu pelos ouvidos aqui. Mesmo os irmãos surdos ouvem pela visão. Ele ouviu, ela se processou dentro dele e depois ele falou. Então a palavra de Deus veio a Oséias de forma assustadora. Isso acontece com Oséias, com Ezequiel, acontece com Jeremias, acontece com o profeta Jonas. Mais ou menos o que aconteceu, vou tentar explicar. O que aconteceu, por exemplo, na experiência registrada por João do lava-pés, lá no Evangelho de João. O que Jesus fez? Ele lavou os pés dos seus discípulos. Vocês sabem que teve discípulo que ficou meio assim bolado para Jesus não lavar os pés, porque era trabalho de escravo. E você sabe que foi Pedro que tomou a iniciativa e falou: não, Senhor, vai lavar meus pés. E Jesus fala com Pedro: olha, se eu não lavar os pés, eu não tenho negócio com você, eu não tenho relação com você. E aí Pedro fala: não lava só os pés, para ter relação com o Senhor, pode lavar meu corpo todo. Calma, Pedro, calma, Pedro. Por que é isso? Você sabe também que lá no final desse episódio, Jesus fala assim: vocês entenderam o que eu fiz? Ok, agora vocês façam a mesma coisa. Aí a gente às vezes é literal e pensa que lavar os pés é sentar, pegar um balde e lavar os pés. Mas lavar os pés é se colocar a serviço de. Entenderam? Então é mais ou menos isso que acontece com o profeta. Então vamos entender aqui. O profeta, ele fala em nome de Deus. O profeta fala em nome de Deus. Não é a palavra do profeta, mas é a palavra de Deus por meio do profeta. Então, isso é interessante você entender. Profeta que não fala em nome de Deus não tem compromisso com a verdade, porque Deus tem compromisso com a verdade. É por isso que Ezequiel e também lá em Levítico, no Antigo Testamento, no comecinho do Antigo Testamento, vai dizer, vai ter registrado lá, que o profeta que faz uma profecia e ela não se cumpre, ele deve ser apedrejado, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Então preste atenção nisso, porque tem muita gente fazendo profetada aí, né? Mas o profeta Oséias falou em nome de Deus. A gente viu já Obadias também fala em nome de Deus. Profetas falam em nome de Deus, ok? O profeta também não apenas fala, mas sente o mesmo que Deus, sempre o mesmo que o Senhor. Como é que ele vai sentir a mesma coisa se ele tiver essa experiência pessoal com Deus? Eu vou denunciar uma falha
uma falha de observação, não sei se é falha de observação ou se é maldade na observação. Eu não sei se você já percebeu isso, que a Bíblia vai dizer isso no Evangelho de Mateus. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando o seu pastor, o nosso pastor, está passando por momentos de dificuldade, isso fica claro no que ele fala. Você entende? A boca está falando do que está cheio o coração. Agora você vai dizer, então as mensagens são só uma terapia. Não é, porque é Deus que está movendo o coração do profeta e aí ele afetado, ele vai compartilhar. Então, veja isso, que ele sente o mesmo. Mas tem mais, olha como a coisa vai se consolidando. A voz de Deus está nas entranhas do profeta. A voz de Deus está mergulhada dentro do profeta. Por isso que eu acho que o profeta se parece com o poeta. O poeta se parece com o profeta nesse sentido, porque ele olha em volta e aquilo o incomoda a ponto dele escrever. Mas o profeta não, ele olha em volta. Então, esse é o quarto ponto. O poeta se parece com o profeta. Por quê? Porque eles se assemelham na forma, mas o conteúdo é um pouco diferente, porque o profeta está cheio do conhecimento da palavra do Senhor. E ele fala em nome do Senhor. Então você pensa aqui, quase a mesma coisa, né? Você vai acrescentar aqui um R e o F. Então é muito interessante você pensar nisso. Ok, vamos andar um pouco mais e vamos pensar agora que o foco da nossa lição é o perdão. E o que vai falar de perdão se você não tem experiência de perdão? Não dá para falar. Aliás, um grande teólogo já disse que teólogo, vou falar de C.S. Lewis como um grande teólogo. Ele já disse, é muito fácil falar e pregar sobre o perdão. Difícil é experimentar o perdão. E ele tem razão. Por isso falei para vocês que era tão difícil falar dessa lição. Enquanto estou falando de profeta, de poeta, é tudo bonitinho, mas falar de perdão exige muito de quem fala. Sabe por quê? Porque perdoar é doloroso. Perdoar é custoso. Perdoar é desafiador. E a gente, de verdade, não perdoa. Lembra que eu falei semana passada de Paulo, Onésimo e Filemon? Mas Paulo podia falar com Filemon sobre Onésimo porque ele tinha experimentado perdão, porque ele foi perdoado por Deus. E porque ele experimentou que precisava perdoar as outras pessoas. Você sabe que no começo do ministério paulino, ele teve grandes problemas de relacionamento por causa do temperamento dele, não é? Um dos problemas que ele teve foi com João Marcos. Mas se você prestar atenção, no final da vida ele fala, João Marcos é muito precioso para mim. Mas quem teve trabalhão com João Marcos para melhorar a atitude de João Marcos foi Barnabé. Mas é só para você entender que perdoar é uma dificuldade grande. Sabe por quê? Perdoar é doloroso porque para perdoar você tem que admitir a culpa. Mas perdoar, se você der um Google aí sobre perdão e colocar perdão e psicologia, perdão e psicanálise, perdão e saúde emocional, você vai ver muitos vídeos, porque
todos eles vão falar da necessidade do perdão para você ficar livre de amarras. Por isso terminei semana passada dizendo que a gente tem que aprender a se perdoar. Porque algumas vezes Deus nos perdoa e nós não sabemos perdoar o outro. Mas muitas vezes nós não sabemos perdoar o outro porque nós não nos perdoamos. Nós somos cruéis conosco mesmo. E a gente precisa aprender a fazer isso. Como é que a gente aprende a fazer isso? É o que Oséias vai relatar para a gente. Quem perdoa, perdoa. Vou ficar assim, perdoa. Desculpe aí, vocês estão me conhecendo um pouco melhor, né? Quem perdoa, dá. Quem perdoa, doa. Quem perdoa, dá. Dá o perdão para que você fique livre. Porque se você não se perdoar, isso aqui é igual vingança, sabia? Porque você não se perdoa e a vingança dizem, o pastor Falcão me ensinou isso, que a vingança é como se você tomasse o veneno achando que a outra pessoa vai morrer. Vai fazer mal é para você. A mesma coisa o perdão. Quando você libera o perdão, você se sente livre. Mas isso é difícil. Isso não é simples de falar, difícil de viver. Então, não é sem choro, não é sem dor, não é sem sofrimento que acontece a questão do perdão. Vamos ao conteúdo do livro. O livro se divide basicamente em três partes. A primeira parte é do capítulo 1 ao capítulo 3, é a história de Oséias e Gomer. Você já deve conhecer essa história há muito tempo. Muita gente fica preso aos capítulos 1 a 3, que é uma história realmente que você desconfia até que está na Bíblia. Por isso que alguns teólogos entendem que é uma metáfora, que não aconteceu exatamente assim. Mas eu tenho resistência a isso, porque se está na Escritura, quer ensinar alguma coisa para nós. Mas o livro não acaba no capítulo 3. Depois você tem do capítulo 4 ao capítulo 11, você vai ver várias expressões, uma coleção de mensagens do profeta Oséias, que não tem nada a ver com Gomer, mas é uma coleção poética de Oséias mostrando como é que o povo estava. E a terceira parte são os capítulos 12 a 14, que vai falar sobre a história de Israel. Vai recordar a história de Israel e Oséias vai mostrar que Israel sempre foi assim. Você entendeu as três partes? Depois eu vou apagar aqui e você vai visualizar isso também. Então, de 1 a 3 é uma história didática e profética. De 4 a 11 é uma palavra de esperança, de confiança e de perspectiva positiva do profeta Oséias. Porque o profeta Oséias foi profeta durante cerca de 25 anos. Então as coisas não aconteceram só do capítulo 1 ao 3, que é o que quase todo mundo conhece, é a brincadeira que eu fiz do Tim Maia, eu vou falar sobre isso, do Tim Maia e da sofrência. Mas pouca gente fala do capítulo 4 a 11, que inclusive é citado no Novo Testamento, e do capítulo 12 até o capítulo 13. Só um pouquinho, eu vou apagar o quadro e aí a gente continua, tá bom? Então, mais ou menos isso. Aqui eu simplifiquei para facilitar a nossa compreensão. A história profética está do 1 ao 3. Você sabe que... lê aí para mim, Marília. Eu acho que é o versículo 3, eu não anotei aqui exatamente, que vai dizer para ele ir casar-se procura uma mulher. Versículo 2, procura uma mulher da casa de prostituição. O negócio é assustador. Pode ler, por favor. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá,
tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Então você vê aí, a palavra de Deus é pesada, muito pesada, porque como é que Deus vai dar uma ordem dessa? E é por isso que as pessoas questionam muito essa atitude divina de falar com Oséias que ele deveria procurar. Mas também o texto está deixando muito claro que o que acontece com Oséias é o mesmo que acontece com Deus. Aquilo que eu falei de sentimentos de Oséias. Agora você imagine o profeta entrando numa casa de prostituição e passando a conversa na Gomer. Ele fala, vem aqui, eu vou fazer, vou te dar uma outra vida, vou te dar uma outra condição, sai dessa situação aí. Gomer larga aquilo que está lá e vai viver com Oséias. É muito assustador, porque ela vai viver com Oséias e o texto vai dizer que ela é engravida. Ela é engravida e os filhos de Oséias, por 3 vezes, os filhos de Oséias vão ficar sob o cuidado do profeta. Se você for olhar no texto bíblico, são 3 nomes muito assustadores. Não sei se você acha aí, Marília, que vai falar que ela engravidou, teve o filho, e depois parou de amamentar, engravidou de novo, e depois tem uma terceira filha, e cada um tem um significado. Acompanha aí no que a Marília vai ler. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, dê a ele o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Presta atenção, o nome do primeiro filho é destruição. Jezreel significa destruição. Deus está dizendo, você nasceu filho, mas ele vai ser filho da destruição, porque eu vou destruir o reino do norte. Pode continuar, Maria, por favor. Gomer engravidou novamente e deu à luz uma filha. Então o Senhor disse a Oséias, dê a ela o nome de Lo-ruama, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhes concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Vejam que o primeiro se chamava Jezreel, que é a destruição, e a segunda filha se chamava Lo-ruama, que significa que Deus não vai se importar mais com Israel. Gente, tu imagina olhar uma criança e falar assim, destruição, sai para lá, ou desprezada, vem para cá. É muito estranho isso, mas é o que experimenta o profeta Oséias. Mas tem um terceiro filho, dá uma olhada aí. Depois de ter desmamado Lo-ruama, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, dê a ele o nome de Lo-ami, pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Então, se uma era desprezada, esse aqui vai ser abandonado como não filho. Então é por isso que alguns teólogos discutem que essa é uma questão didática. Pouco me importa, sinceramente, pouco me importa se é realidade ou não. Eu estou quase cantando, me dê motivo para ir embora. Estou vendo a hora de te perder. É o que Oséias está cantando para todo o povo de Israel. Ele está dizendo que Deus deu as leis, cuidou do povo, acarinhou o povo, deu para eles uma terra que mana leite e mel, e eles abandonaram esse Deus extraordinário e maravilhoso. E aí você vai ver no texto que a Gomer, aquela mulher que foi restaurada e foi dignificada como esposa do profeta, amigo, ela volta para a prostituição.
e ela volta para a prostituição, e não apenas volta, mas se torna escrava dessa prostituição. Escrava no sentido mesmo de dar dinheiro para as outras pessoas, a ponto de, se você for olhar o texto bíblico, acha o versículo aí, Marília, que Deus vai falar: Oséias, vá lá e traga Gomer de volta. Olha que coisa assustadora isso. Isso é que é sofrência. Desculpem aí os apaixonados pela sofrência, mas isso é que é sofrência. Agora você imagina um profeta cuidando de 3 crianças. O pessoal fala de mãe solteira, a gente tem profeta solteiro aqui, profeta abandonado, 3 crianças, e chega lá e fala assim: Gomer, volta para casa, querida, larga essa vida. E aí o Gomer fala: tá bom, eu vou, mas o problema é que eu tenho um valor para o meu senhor. Aqui o Oséias enfia a mão no bolso e fala assim: eu pago as dívidas dela, eu a compro de volta. Não é possível que os irmãos fiquem insensíveis a isso. Eu não consigo ficar. Achou o versículo que fala que ele vai e compra? Eu acho que é no capítulo 2. Capítulo 3? Então eu estou atrasado. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Você não será mais prostituta, nem será de nenhum outro homem, e eu viverei com você. Gente, olha que história impressionante. Quem é? Se é uma metáfora, quem é o profeta Oséias? Deus. O profeta Oséias faz o papel de Deus. Quem é Gomer? Quem é a prostituta? Quem é a depravada? Quem é aquela que larga o amor do marido e vai atrás de prostituição? É Israel. Nós somos Gomer. Percebe? Que eu e você somos Gomer, porque Deus nos dá tudo. E se você for olhar, tem uma justificativa, acho que é no capítulo 3 mesmo, eu não sei se a Marília vai achar, mas depois eu fico devendo isso. Tem no capítulo, num pedaço aí de Oséias, com certeza tem, porque eu me lembro disso, ela vai se justificar porque é que ela largou o Oséias. Aí ela vai falar coisa banal, assim: eu tinha o que comer, eu tinha o que vestir, eu tinha com o que me alimentar. Vocês estão de brincadeira com o marido que não faz isso pela esposa. Então, às vezes, a gente usa argumentos frágeis demais para abandonarmos o Senhor. A gente se deixa levar por qualquer conversinha mole, querendo experimentar a realização nossa, pessoal. Por isso, disse para os irmãos, que isso eu não estou falando para os irmãos, estou falando para mim, que eu tenho que aprender que eu não devo me corromper, eu tenho que confiar nas promessas e no caráter de Deus. Isso é difícil demais. Mas o livro de Oséias não é só isso. Depois tem uma metáfora que a gente fala muito pouco, mas que é muito forte. Cabe lá no capítulo 11, Marília, eu não sei se é o capítulo 11, meu Deus, por que eu não anotei esses versículos? É um versículo muito famoso que vai dizer assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Acho que é melhor você botar no Google, porque não é necessariamente nesse capítulo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é texto de Oséias. Por que que ele fala isso? Porque tem uma outra metáfora que a gente fala muito pouco, que a gente trabalha muito pouco, mas que a gente conhece a história como se fosse a história do Novo Testamento, a história de um filho, e agora eu sei que eu estou falando com muita gente aqui,
de um filho que não valoriza o que o pai dá, de um filho rebelde, que o pai faz tudo por ele, que o pai dá tudo que tem em si, trabalha por ele, se esforça por ele, e ele ridiculariza o pai, ele trata mal o pai, e ele não se relaciona com o pai. O pai fica com raiva e fala com ele, vou te castigar. Não dá para viver assim com você. Isso é o capítulo 11. Achou? Conheçamos? Olha, capítulo 6. Depois a gente deixa esse aí aberto. Depois, não, lê lá o versículo, que eu acho que eu já citei o versículo, que é exatamente o que eu falei. É outra versão. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Vejam quanta poesia tem na história de Oséias. E ele vai concluir esse projeto aqui do capítulo 4 ao 11. Então no 6 ele fala sobre isso. E ele conclui com essa história. Então o pai fica com raiva. E o pai castiga, mas o pai castiga sofrendo, você percebe? O pai castiga sofrendo porque o interesse do pai de verdade é amar o filho. E ele corrige porque ama. E ele fica desse jeito aqui porque ele ama. E ele não quer ver o filho sofrendo. Então ele sofre sozinho. E a esperança do pai é que o filho reconheça e perceba que ele é amado. Está lá no capítulo 11, que a Marília vai ler agora. Mas antes dela ler, preste atenção. Quando ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, eu cresci ouvindo esse versículo e eu decorei até nessa versão, nessa versão antiga. Eu achava que isso tinha a ver com estudar a Bíblia. Depois Pedro vai falar mais ou menos a mesma coisa. Mas preste atenção que a palavra no hebraico não é conhecimento intelectual. A palavra é essa aqui, ó, Yadá. Yadá é conhecer, de ter intimidade. Yadá é conhecer de relacionamento. Veja como uma coisa encaixa na outra aqui. Filho e pai, esposa e marido. Aqui é conhecer o Senhor, de ter relacionamento com Ele. Aí você vai falar, conhecimento bíblico. Não é só conhecimento bíblico e oração. Relacionamento com Deus. E do capítulo 12 até o 14, ele vai fazer uma recapitulação da história. Você vai ver que ele vai falar que Jacó enganou Isaac. Ele vai falar, citando Gênesis, né? Capítulo 27, 28, quando Jacó rouba a primogenitura de Esaú, então engana Isaac. Ele vai falar que havia uma rebelião, lá em Números, capítulo 12, do capítulo 12 ao capítulo 20. Ele vai falar também que Israel se rebelou com os seus líderes e vai citar o rei Saul. É muito impressionante a forma como o profeta Oséias vai trabalhar isso. Mas eu quero que você olhe esse negócio esquisito aqui. Por quê? Porque isso aqui tem a ver com o final da nossa lição. O que Oséias vai falar é sobre infidelidade. O que Oséias vai falar é sobre ingratidão. Infidelidade, a relação de Oséias e Gomer. Ingratidão, a relação de pais e filhos. Ingratidão. Mas existe uma solução. E a solução é perdão e restauração.
mas eu quero destacar, antes de fazer as óbvias conexões, é que o amor de Deus, lendo o profeta Oséias, a gente aprende que o amor de Deus é incondicional, mas o perdão de Deus se condiciona a arrependimento. Vou repetir. O amor de Deus é incondicional. E é por isso que eu faço conexão com o Novo Testamento, quando Pedro vai falar, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7. Aí Jesus vai falar 70 vezes 7. O amor de Deus é incondicional. Mas não podemos confundir que o amor de Deus é incondicional, mas o perdão exige confissão e arrependimento. E depois que a gente é perdoado e restaurado, a gente pode aprender a perdoar. Eu não sei como isso bate no coração, no ouvido de cada um de vocês que estão me vendo e ouvindo agora. Mas isso é um desafio enorme, imenso. Mas como eu falei domingo passado, é só o perdão que nos faz semelhantes a Deus. Porque, sendo pecadores, Deus nos amou. Andávamos desgarrados como ovelhas, como diz Isaías. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Pecado tem preço. E o preço foi pago na cruz. Por isso, é nos ofertado gratuitamente. Então, eu perdoo porque eu fui perdoado. Eu sou gracioso porque eu sou agraciado. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. E que no próximo encontro, quando faremos a grande conexão de Hebreus e Levítico, a gente tenha esse exercício de fé, de perdão e de auto-perdão, para a gente aprender a se relacionar mutuamente. A gente só se relaciona com esse conhecimento, com o Yadá divino, quando Ele me dá o que eu não mereço. E eu sou grato, e por isso vivo com fidelidade e grato ao Senhor, porque eu recebi perdão e eu recebi restauração.